Que não, a gente tá todo dia na sala de aula, mas dá uma vergonha, né? Dá vergonha, né? Ai, tá me filmando, né? Relaxa. Então, estamos celebrando a Semana da Mulher. Então, já tivemos mulheres do administrativo, mulheres da limpeza, professoras. E agora temos mais professoras. E a gente está trazendo nessas conversas, nesses podcasts, perspectivas sobre a experiência de ser uma mulher, não apenas profissionalmente, não apenas no ambiente escolar, mas como pessoas. Então, para a gente começar, eu vou perguntar quem são vocês e o que vocês fazem aqui. Bom, posso começar? Pode. Bom, meu nome é Giovanni, sou professora na área de gestão e também coordenadora dos cursos de administração aqui na ETEC de Baté. Perfeito. Eu sou Bianca, eu sou professora de enfermagem. Aqui na ETEC de Baté, eu sou coordenadora do ensino médio com os cursos de RH, Recursos Humanos e Marketing. Porque, como eu falei pra Gil, a gente quer trazer perspectivas. Sim. E perspectivas que não apenas são genéricas. Mas quando a gente traz perspectivas individuais, a gente consegue ter uma ideia, vou colocar assim, a gente consegue tecer várias vivências. E mulheres diferentes têm vivências diferentes, experiências de vida diferentes, que não apenas afetam a sua relação profissional, como a pessoal, e mais do que isso, uma intersecta com a outra. Então a minha primeira pergunta para vocês vai ser: se vocês pudessem definir a sua personalidade numa palavra, qual palavra seria? Como você se define, Gil? Eu sou uma mulher familiar. A família, para mim, é o meu alicerce, né? Tudo que eu construo é a partir do meu alicerce, da minha família. E você, Bia? Eu também. Acho que minha base é essa questão familiar mesmo. Mas se fosse definir personalidade em uma palavra, eu acho que a gente cabe muito bem na palavra resiliência. Resiliência. Isso. E você acha que a sua resiliência afeta seu trabalho? Afeta porque nós passamos por muitas coisas diariamente, né? Exato. A gente tem que lidar com vários ambientes, vários contextos, vários dilemas, e ainda assim a gente consegue se adaptar, criar novas formas de enfrentamento e tentando entregar o nosso melhor, inclusive no trabalho, né? Uhum. Mas não tem como separar as coisas, né? O profissional e o pessoal caminham junto. Dar aula é um desafio, né? É um desafio gigante. E a resistência, inclusive a frustração, né? De às vezes você sentir que não tá dando muito certo. Totalmente. Já aconteceu? Bastante. E a gente engole, pensa, replaneja e tá lá. No dia seguinte a gente tá lá de novo, porque a gente ama isso, né? A gente ama a sala de aula, a gente ama a gestão e a gente tá aqui constantemente, mas passando por cima dessas frustrações. Né? Você sente que às vezes essa resistência, ela cria uma casca na gente? Cria porque a gente vai criando novas formas para sobrevivência, eu acho, né? Uhum. E a gente precisa criar essa capa aí em cima da gente. E você, Gil, como é que ser uma pessoa familiar afeta a sua relação como professora? Então, a família é a base, né? É onde a gente se inspira, onde a gente se reconforta. E como a Bianca disse, se eu tivesse que colocar uma palavra assim, para definir minha personalidade, seria persistência. Porque eu venho de uma família que eu sou a única graduada em ensino superior. E não foi fácil esse percurso, foi um percurso muito desafiador. E estar hoje na educação, para mim, é um privilégio. Eu gosto muito do que eu faço, porque constantemente a gente é rodeado de histórias, né? Então, cada aluno que a gente acolhe aqui na escola, ele tem uma história, uma particularidade. E como eu tenho a família como base, né? Eu tenho esse olhar de acolhimento, né? Quando esse aluno chega com as suas histórias, com as suas particularidades aqui, que a gente tem que escutar ele e resolver todas as questões
que faz parte da gestão, da administração, desse ambiente aqui que é muito diverso. Bom, família também envolve conflito, né? Sim, com certeza. Muitos conflitos. Você sente que vocês duas falaram de resiliência, né? Sim. Eu trouxe a ideia da frustração, porque às vezes a gente sente que a gente às vezes está fazendo esforço em vão. Já passou isso pela cabeça de vocês? Ai, bastante. Começa dentro do ambiente familiar, né? Eu tenho, assim, alguns desafios também dentro do meu ambiente familiar, porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente acha que a gente vai conseguir transformar a vida do filho, propor, que ele vai escutar tudo que a gente fala, né? Mas ele é uma individualidade, ele tem as escolhas dele. Então, o desafio começa ali. A gente tem que respeitar também, apesar de toda a educação que você ajudou ali, que você contribuiu, ajudou a formar aquele indivíduo, tem momentos que você tem que respeitar também a individualidade dele. E a mesma coisa aqui na escola, né? A gente, por mais que a gente esteja envolvida, a gente se dedique, tem algumas situações que a gente não consegue alcançar. Né? É claro que essa situação nos causa frustração. No entanto, a gente entende também que a frustração é um aprendizado. Né? E a gente aprende muito com tudo isso, né, Bianca? No dia a dia da escola, né? E machuca às vezes? Machuca às vezes. Quando a gente falou de casca, a gente pensa muito na ideia de que eventualmente dói menos. Você acha que continua doendo menos? Não. Dói do mesmo jeitinho. Mas a gente descobre novas formas de enfrentamento. Tá. Né? A gente busca uma adaptação constante. Mas a dor tá aqui, né? Não tem como. A gente sente. Contrário do que muitos pensam, né? A gente não é um robozinho que trabalha ali. A gente sofre junto com os alunos, com as histórias deles também, que a gente não consegue alcançar. Né, por nossas limitações como humanos e toda a complexidade que é a própria vida, né? A ideia sempre foi ser professora? Não. Bom, a minha não, porque eu venho do ambiente corporativo. E quando que eu decidi ser professora? Quando eu terminei a minha última pós-graduação, eu olhei para aquele espaço que eu gostava de ficar estudando, eu olhei para aquele monte de livros e eu falava assim, gente, eu queria ficar aqui para sempre. E curiosamente, depois desse pensamento, eu fui convidada para vir para a área da educação. E eu encontrei uma forma de ficar aqui para sempre, né? Que é me tornando professora. Então, me sinto muito bem. E você, Bianca? Eu também não. Bom, eu sou enfermeira, né? Então a gente se forma no pensamento de ir para assistência, né? Assistência à saúde. Mas ainda durante a graduação eu fiz a licenciatura, né? Então eu tive contato com a sala de aula. E aí naquele momento eu me apaixonei. Porque eu vi assim um espaço propício para reflexões, para transformações, e isso eu vejo até hoje, assim, dar aula, no meu caso, né, de enfermagem, é transformador. Você tá lidando com pessoas que têm sonhos, que têm as suas dificuldades também, e vê-los conquistando um emprego dos sonhos, né, atuando na área, para mim é muito gratificante. Então, quando eu me vi, eu fui para assistência primeiro, depois eu passei no concurso, né, e comecei a ser professora. É o meu lugar predileto para trabalhar. Sala de aula para mim é o melhor espaço. Se você tivesse a possibilidade de voltar para a clínica, você voltaria? Hoje? Assim. Se eu precisasse muito. Mas por escolha, minha escolha é a sala de aula. E para você, o ambiente corporativo? Para mim, eu acho que isso é muito claro. Felipe, muito claro, porque eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonada e eu penso que eu contribuo muito na sala de aula, né? Então eu não voltaria. Você falou que você é uma pessoa muito familiar. Você tem família? Tenho família. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. E você, Bianca? Eu sou casada. Você é casada? Tem filhos? Não, ainda não. Há quanto tempo? Você tem filhos? Eu tenho uma filha, né, de
26 anos e um menino de 21 anos. Você vê eles nos seus alunos? Vejo bastante, com certeza. Você já parou para pensar que você talvez tenha errado enquanto criou seus filhos? Sim, constantemente. Eu faço essa análise. Mas aprender com os erros durante a criação deles, diante dos alunos, que eu imagino que você veja familiarmente como filhos. Sim, a gente como profissional da educação também a gente tem essa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas atitudes, alguns comportamentos que depois você, no final do dia, você para e fala assim, não, podia ter sido diferente. Seus filhos ainda estão com você? Então, eu tenho um filho que está comigo ainda. A minha filha, ela mora hoje em Londrina. Ela foi para lá para fazer graduação, pós-graduação. Já trabalha lá, já é independente. E meu filho mora comigo ainda. Faz falta sua filha? Faz muita falta. Uma pergunta para vocês. Agora é uma questão que é sobre gerenciamento de tempo. Quanto tempo vocês têm para vocês? Vocês acham que vocês têm mais trabalho porque, enfim, filhos, casa, marido? Quanto tempo você fala, eu tenho tempo, esse tempo é meu? Nossa. Muito pouco. Eu acabo negligenciando muitas coisas, inclusive, assim, por isso. Porque a gente acaba priorizando outras coisas e esquece de alguns detalhes relacionados a... Você dá aula só aqui? Não, eu dou aula na ETEC de São Carlos e dou aula pro curso de graduação da Unicep. Então, basicamente, o seu dia inteiro vai... É manhã, tarde e noite. Quanto tempo você tem de folga, vamos dizer assim? Ai, é porque é muito... Cada dia é um horário, né? Então, a gente tenta encaixar as necessidades pessoais nesses momentos de folga. E eu trabalho de final de semana também. Então, é pouco tempo. Nunca parei pra pensar nisso. E você, Gil? Olha, Felipe, hoje eu tenho mais tempo pra mim. Eu me dou esse privilégio. Mas seu tempo é muito comido pelo trabalho também? É bem consumido pelo trabalho, muito, porque como nós somos profissionais da educação, o nosso trabalho não é só aqui na escola, ele se estende, porque você tem que estar sempre fazendo leitura, estudando. No momento eu sou mestranda, então eu estou sempre estudando, ou às vezes trabalhando num artigo. Cursos, atualizações, né? Então, consome bastante, mas hoje, conscientemente, eu falo, esse dia é meu. E questões domésticas? Cuidar da casa? Seu filho divide esse tempo com você? Então, questões domésticas, cuidar da casa. Meu filho divide muito pouco, porque ele estuda em período integral, né? Temos algumas tarefas que a gente compartilha, mas ele divide muito pouco. Eu faço parte ainda da estatística das mulheres que têm uma jornada dupla, né? Que é trabalhar fora, depois chegar em casa, ter toda a rotina doméstica para poder dar conta. Eu faço parte dessa estatística. Vocês já um dia pararam e pensaram, nossa, como é difícil ser mulher? Todos os dias. Eu já pensei também. Todos os dias é difícil ser mulher. E aí eu queria mais uma pergunta. Vocês têm mais amigos ou pessoas na sua vida que são homens ou que são mulheres? Eu tenho mais mulheres. As mulheres me fazem muito bem hoje. A amizade feminina. Eu também tenho mais mulheres. Entre homens e mulheres, quem te dá mais medo? Homens dá mais medo. Quem é que te deixa mais nervosa, te dá mais raiva? Eu já ouvi mulheres falando de mulheres. Alguns comportamentos femininos. Eu já ouvi mais de uma pessoa dizendo que o julgamento de outras mulheres... Sim, isso pesa bastante. Pesa bastante. E pessoas que puxam o tapete dos outros. Exato. De você, né? Vocês já sentiram que alguma mulher tentou puxar o tapete de vocês? Ixi. Muitas. Ixi. Ainda é um desafio isso. A gente ser mais
cooperativa, né? A gente entender um pouco mais a realidade de uma da outra, a gente se espelhar mais, né? E tem tanto, essa questão, né? do a gente desafio. tem tanto a trocar, né? A gente temos muito a trocar, realmente. A gente tem um universo muito rico. Uhum. Não precisa dessa disputa. E em quem você confia mais, Gil? Em que sentido? Em quem você confia você mais? fala assim... Uma pessoa. Uma pessoa em quem eu confio mais hoje? Em mim. E você, Bianca? Olha que forte, né? É muito forte isso. Mas eu acho que eu falo a minha família. Eu coloco a minha família, assim, como minha fonte de segurança, de aconchego. Eu passo o dia tendo a certeza que eu vou voltar para pessoas que não largam a minha mão, sabe? Uhum. E pra quem vocês têm coragem de chorar? Pra minha família também. Acho que pra família. E tenho amigos também, amigos, né? Amigos, pessoas famílias. próximas, Eu tenho um círculo de amigos, de a amigas. gente chora entre nós também, sim, né? Eu tenho Tem um dia do círculo trabalho. de amigas maravilhoso que eu conheci recentemente. Então elas são fantásticas. A gente ri, a gente desabafa, a gente se diverte. Tenho amizades preciosas também. Tenho amizades ricas. E tenho uma irmã que é meu porto seguro também. A minha irmã, não podia deixar de falar dela. Tem a minha filha, que a gente troca confidências. Ela é familiar também, tá vendo? A minha filha também é meu porto seguro. E de quem vocês sentem saudade? Ai, do meu pai. Morro de saudade dele. Eu sinto saudade da minha avó. Da minha avózinha. O que faz essa saudade vir? Eu acho que no meu caso, assim, eu recorria muito a ele. Parecia que tudo era tão mais fácil, tão mais simples, que às vezes as coisas acontecem e eu falava, nossa, se meu pai estivesse aqui, seria tão mais fácil. Ele me mostrava soluções, caminhos, e quando não tinha, ele falava, tá tudo bem, fica tranquila. Acho que isso me traz uma saudade enorme. Você já encontrou outra pessoa, outro homem que te dava confiança que nem ele? Meu marido. Meu marido é muito meu amigo, meu parceiro. Ele, assim, eu sei que é exatamente aquilo. Eu passo o meu dia sabendo que eu vou voltar pro meu aconchego. E ele vai estar lá. E a sua avó? A minha avó, ela era uma pessoa, assim, de muita escuta. Então, ela escutava com muito carinho tudo aquilo que a gente tinha que falar. Às vezes, eu desabafava as coisas com a minha avó e não contava nada pra minha mãe. Porque a minha avó, ela era muito amorosa, acolhedora. Então, a gente gostava muito de ficar perto dela, né? Por causa desse carinho, dessa leveza que ela tinha de enxergar a vida. Que gostoso. Então, eu sinto saudade dela. Você se vê nela? Ou você vê ela em você? Em alguns momentos, sim. Você já encontrou alguém que te dava o carinho, o afeto que ela te dava? Eu já tive pessoas importantes na minha vida. Não posso dizer que não. Já tive muitas pessoas que foram carinhosas, atenciosas. E se vocês pudessem abrir mão de qualquer coisa, se vocês tivessem uma coisa que vocês falassem, eu não quero mais isso. Eu já ouvi gente falando cólica. Faz sentido. ou do trabalho. O que vocês abririam mão? Algo que eu não quero mais? Pode ser a sua insegurança, pode ser o medo, ou pode ser algo físico. Eu acho que a autocobrança. Eu acho que eu me cobro muito e isso muitas vezes me traz sofrimento mesmo. Porque eu não consigo tudo que eu me cobro. E quando eu não consigo, eu fico muito mal. Então acho que isso eu deixaria pra lá. Às vezes você sente que você não tem tempo pra si mesma, inclusive porque você tá se cobrando tanto. Demais. E eu percebo isso porque nos meus momentos livres, eu fico, nossa, eu poderia fazer tal coisa, eu poderia usar esse tempo para fazer tal coisa. E aí eu percebo o quanto eu me cobro, porque eu também tenho esse direito de... Você se sente culpada por estar desfrutando do tempo, né? Exato, porque eu poderia estar sendo produtiva em algo que tá pendente e eu não estou sendo. E isso é uma coisa que eu sei que eu devo.
E que você tem direito. Tenho direito, exatamente. E você, Gil? Eu acho também que essa autocobrança, ela é muito forte na gente que é mulher, porque eu me recordo quando os meus filhos eram menores, eu me cobrava demais porque tinha que trabalhar e não tinha tempo de ficar com eles, né? Hoje também eu trabalho bastante, já são adultos, mas eu sinto que eu tenho que dar atenção, que eu tenho que estar perguntando, mandando mensagem para minha filha que está longe, querendo saber como que ela está. E às vezes também é uma autocobrança de você ser um bom exemplo também, que você tem que dar certo, né? Então, a autocobrança. Você já sentiu medo de estar dando mais atenção ao seu trabalho do que aos filhos? A minha filha ela tinha ciúmes dos meus alunos. Olha. A minha filha tem ciúme ainda dos meus alunos. Porque ela falava, quando ela estava mais próxima, você dá atenção para os teus alunos, né? Mas para mim você não dá atenção. Ela é muito ciumenta, então ela tem ciúme dos meus alunos. Que coisa. E uma adicional, vocês sentem que alguém já tentou botar na cabeça de vocês que tem algo de errado com vocês? Já passei. Eu já passei por isso também. Eu também. De que você não é... Que você que é errada, que você não é capaz, que você não é merecedora. Já. Você tem uma lembrança específica? Tenho, mas foi um momento muito difícil, assim, que aquilo começou a entrar na minha mente, assim. E eu comecei a me questionar muito. E aí foi a minha base, a minha família, que me trouxe para a realidade, me mostrou, não é assim. E eu comecei a mudar. Eu falei, olha, é verdade. E que conselho vocês dariam para vocês mesmas quando vocês eram meninas? Se vocês pudessem se reencontrar lá criança, o que vocês diriam para vocês? Nossa. Bom, eu gosto, embora eu seja professora de gestão, eu gosto muito de literatura. E tem uma escritora, compositora e poetisa, que é a Carolina Maria de Jesus, que eu gosto muito da história dela, porque ela é uma mulher, uma mulher negra, pobre, e morava, né, na favela de Canindé, em São Paulo, catadora de recicláveis e papéis. E durante o seu trabalho, ela catava revistas, recortes de revistas, recortes de livros, que ela achava interessante. E depois de todo aquele dia difícil que ela tinha, ela ia para casa e fazia os teus escritos, fazia seu diário, contando da tua vida, da tua rotina. E todo esse compilado foi elaborado no livro Quarto de Despejo, que é um best-seller, né, da literatura brasileira e traduzida por vários, acho que mais de 14 idiomas. Então, o conselho que eu daria para mim, criança, seria o que a Carolina Maria de Jesus representa hoje para mim enquanto professora na educação, que é trazer a sensibilidade para a vida e a resistência. Acho que esse conselho que eu daria para mim. Você sente que a Gil, criança, precisaria da palavra de resiliência? De resiliência, de persistência e também de sensibilidade, porque muitas vezes eu também venho de uma origem bem simples economicamente, e não é fácil você construir a sua jornada, né? Então, a Carolina Maria de Jesus é uma grande inspiração para mim, e eu penso que, como eu sempre gostei muito de leitura desde pequenininha, que seria também uma grande inspiração para a Giovane criança. E você, Bianca? Ai, difícil essa pergunta, né? Muitas coisas. Acho que muitas coisas eu poderia falar. Eu passaria horas falando com ela. Mas eu acho que o principal seria
para manter a fé, porque eu acho que a fé tem me sustentado em muitos momentos, assim, que eu também passei e que eu queria parar. E a minha fé também me fortaleceu, a minha rede de apoio, né? Para eu manter essa fé, para eu não parar, porque teria dificuldades, mas valeria a pena. A pequena Bianca ainda não tinha a resistência que você tem, então. Ah, não. Não, a Bianca de 10 anos atrás também não tinha a mesma força, né? Várias coisas viraram minha vida assim de ponta cabeça mesmo. Eu tive que aprender a lidar com situações muito difíceis. E aí hoje eu vejo que foram importantes também. Por mais que sejam marcantes, foram muito importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento também. Eu não seria a mesma pessoa hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. E às vezes a gente coloca a nossa dor no bolso, né? Pra cuidar da dor do outro também. Exato. E muitas pessoas aqui passam pelo que nós já passamos. Então a gente compreende também essa dificuldade, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de abraçar e falar, não para não, vai dar certo. Né? Força, persiste. Continua, deu comigo, também vai dar com você, né? Então acho que seria esse o conselho. Perfeito. E aí, finalizando, eu vou fazer 3 perguntinhas simples. O fato de eu ser um homem fazendo essas perguntas pra vocês faz diferença? Pra mim não fez, não. Pra mim também não. Eu gosto dos homens. Eu Os também. homens são bem-vindos. E se fosse uma mulher, faria diferença? Pra mim não tem diferença. Pra mim também não. Não existe essa diferença. São os comportamentos que ditam isso, sabe? Não se é homem ou se é mulher, é o comportamento da pessoa. E você nos deixou à vontade, então valeu. E aí, só pra encerrar, uma pergunta meio capciosa, mas o fato de vocês estarem no ambiente de trabalho influencia nas suas respostas? Ah, sim. E principalmente porque serão respostas públicas, né? Porque se não fosse, eu já estaria chorando falando de muita coisa aqui. Tem também. Gostou? Tá gostando desse negócio de podcast, hein? Eu acho que essas conversas deveriam existir mais, sabia? Eu também acho. Vocês acham que Eu essas conversas... acho. Uma conversa com gestores, né? Sei lá, fazer um bate-papo assim de gestão. Eu acho legal, porque eu acho que traz uma perspectiva diferente, sabe? As pessoas olham pra gente de outros olhos, assim. É porque às vezes a gente fica muito lá como meio que sisuda, né? Meio como general, Aqui dá bronca. né? Aqui dá bronca. Mas a gente tem uma vida igual todas as pessoas, né? A gente só tá ocupando alguns papéis ali em determinados momentos. É importante. Não, vocês são pessoas, vocês Não têm vozes, não vocês é. têm sensibilidade, Sim, né? Verdade. Então, Gil, Bianca, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu espero ver vocês aqui, eventualmente, no outro episódio. E a gente pode com falar certeza. sobre muitas coisas. Semana que vem eu tô aqui. Obrigado, gente. Foi Obrigada, Tchau, tchau. Fê.